Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a resolução consensual de conflitos envolvendo o poder público. Fica aqui com a gente e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos falar sobre resolução consensual de conflitos envolvendo o poder público. Para falar sobre esse tema, trouxemos aqui uma convidada muito ilustre, especial e grande especialista nesse assunto, a doutora Luciane Moessa, que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, com tese sobre resolução consensual de conflito envolvendo o poder público e pesquisa sobre o tema nos Estados Unidos, transformada em 2 livros publicados pela editora Fórum. Também instrutora sobre o tema em cursos para profissionais no Judiciário, Advocacia e Ministério Público, inclusive pela Escola Nacional de Mediação do Ministério da Justiça. E, por fim, é advogada pública federal. Doutora Luciane, primeiramente quero agradecer imensamente que tenha aceito o nosso convite, nos honrando e honrando ao nosso público do Momento Arbitragem, para falar sobre resolução consensual de conflitos envolvendo o poder público. De cara, a gente tem que enfrentar um tabu, o mito de que o direito é indisponível, a administração pública não pode transacionar, como vai fazer uma resolução consensual se o procurador não tem autonomia para fazer um acordo, etc. Então, é verdade isso? De fato, o direito é indisponível? Não é? A administração pública pode transacionar? Eu entendo que pode. Na verdade, ela não tem a mesma liberdade que existe no setor privado. Mas é possível e é necessário, né? Se nós lembrarmos que 51% dos conflitos judicializados no Brasil envolvem, de um dos lados, pelo menos um ente público. Ou seja, estamos falando de quase 100 milhões de processos. Exatamente. Em curso, né? E também, se nós lembrarmos da morosidade desses processos e da morosidade dos processos administrativos em curso nas 3 esferas, federal, estadual e administrativo, só por aí nós já sabemos que é necessário pensar em novos caminhos, né? E, na verdade, é mais do que necessário, eu diria que é uma obrigação do poder público, quando ele se envolve em conflitos com os cidadãos, com as empresas, com entidades em geral, buscar, em primeiro lugar, o caminho do diálogo. Um Estado democrático de direito, ele não deve primar por tomar decisões somente de maneira unilateral, de maneira autoritária. Ele deve também buscar soluções consensuais, não apenas ouvir o seu administrado, mas também tentar chegar a um acordo com ele, de acordo com o regime jurídico próprio da administração. Isso quer dizer que, ou seja, a administração pública pode sentar e compor uma solução junto com a parte que esteja naturalmente entendendo ter o seu direito violado de alguma maneira. Então ela pode sentar e compor. Claro que aí tem limites, não tem a mesma liberdade que tem o particular para fazer isso. Precisa de observar determinados parâmetros. É assim, doutora Luciane? Exatamente. Aqui o procedimento tem que ser um pouco mais estruturado, tem que haver justificativas que não são necessárias na seara privada, né? Até porque, como você falou muito bem, 51% dessa demanda, e claro que esse percentual pode gravitar para cima, até em muitas outras situações, envolvem demandas que a administração pública está inserida. E claro que quando você está resolvendo um caso na composição, aquele caso pode significar, pode ter a repercussão e significar a repetição de centenas ou milhares de outros casos muito semelhantes àquele, e aí resolver um caso significa criar um precedente que pode trazer, por um lado, uma coisa positiva para a administração pública e para a sociedade, mas, por outro lado, pode também ter um peso relativamente alto. Por isso que tem que se ter uma preocupação diferenciada. Né? Eu diria que os 2 principais princípios que caracterizam o regime de direito público são justamente os 2 princípios que vão tornar a resolução consensual nessa área diferenciada, né? Então, o primeiro é o princípio da legalidade.
ele não vai ficar de fora da resolução consensual. Na verdade, a legislação é o ponto de partida do diálogo. Você não vai ignorar a legislação existente sobre o assunto. Só que a legislação pode ser interpretada de N maneiras. A legislação tem lacunas, a legislação deixa espaços de discricionariedade para a administração, a legislação traz normas de mesma hierarquia que entram em conflitos entre si. E dentro desse espaço é que você vai procurar, a partir da legislação e dos fatos apurados, chegar a uma solução consensual. Então essa é a primeira peculiaridade. A segunda é essa que você lembrou muito bem, o princípio da isonomia, né? Então um particular eventualmente pode ter uma empresa, pode ter uma situação repetida inúmeras vezes na seara trabalhista ou consumerista, e ela pode decidir tratar essas situações de maneira diferenciada. Ela pode adotar critérios que para ela são importantes, mas que não estão prestigiados pela lei. Já a administração pública só pode diferenciar de acordo com critérios prestigiados pelo ordenamento jurídico. Então, se as situações são iguais, de acordo com os critérios que a ordem jurídica traz, ela tem que tratar da mesma forma. E os conflitos repetitivos são comuns, né? Na esfera tributária, na esfera previdenciária, conflitos envolvendo servidores públicos, enfim, N situações de aplicação de normas por agências reguladoras, por exemplo, em que, se for encontrada uma determinada solução para um primeiro cidadão, uma primeira empresa, aquela mesma solução vai ter que ser aplicada a todas as situações semelhantes, inevitavelmente. E por isso, muitas vezes, para analisar a possibilidade de um primeiro acordo, você vai ter que apurar até quantos estão naquela mesma situação. Qual que é o impacto disso? Para ver se o poder público vai ter condições de cumprir acordos com todas aquelas pessoas. Exatamente. E vai ter capacidade técnica também de dar cumprimento a isso, porque às vezes é possível, mas é preciso estabelecer um cronograma, não é possível de uma hora para outra. Então esses dois princípios são as principais diferenças, mas além disso temos outras. Temos a publicidade, tem que ser maior na resolução consensual de conflitos envolvendo o poder público, né? Você precisa da transparência, principalmente se o conflito for coletivo. É preciso que as pessoas saibam o que está acontecendo. Aí você falou um ponto muito interessante, que é a questão da publicidade. Eu queria, antes de a gente avançar um pouquinho sobre esse aspecto, que esse aspecto tem um significado muito grande na medida em que se fala que as soluções extrajudiciais envolvem um componente, e as soluções consensuais, melhor dizendo, envolvem um componente de confidencialidade. Então aí a gente vai abrir um parênteses para tratar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria só de lembrar uma mudança legislativa importante que existiu e que essa mudança praticamente sinalizou para todo mundo que sim, a administração pública pode sentar e compor, que foi a criação dos juizados especiais federais e agora mais recente dos juizados especiais da Fazenda Pública, sinalizando, olha, calma aí, não é assim que tem que recorrer sempre, que o processo tem que ir até o fim, porque tem a administração pública de um lado. Não, é possível sentar e compor uma conciliação, e a lei, então, que criou isso, deixou isso muito claro, eu acho que meio que abatendo as preocupações, aqueles dogmas de que isso não era possível. Você concorda que isso teve um peso significativo? Sem dúvida. Na verdade, nós temos uma tradição no espaço jurídico brasileiro de sermos muito legalistas, né? Verdade. Então, já existia muita gente que defendia isso, mas a partir do momento que vem uma legislação e dá essa tranquilidade para os agentes públicos poderem celebrar transações, isso é muito importante. É a concretização de um caminho que está prestigiado indiretamente. Que vinha sendo amadurecido na mentalidade daqueles que operavam, mas que ainda faltava talvez um amparo legal para dar o conforto adequado para se agir nessa direção. Exato, é uma decorrência do princípio do acesso à justiça, né? Porque o acesso à justiça prestigia soluções mais rápidas, mais econômicas e de melhor qualidade. Exato. Mas isso não estava tão claro para os entes públicos antes dessa legislação, muito embora, desde 85, nós temos na Lei da Ação Civil Pública a possibilidade de celebração de termos de ajuste de conduta. E esses sistemas previstos esse tipo de conflito tratados nessa lei, que é a Lei da Ação Civil Pública, são temas de interesse coletivo, matéria integralmente indisponível, matéria ambiental, ordem econômica, patrimônio cultural, histórico, e sempre esteve previsto, sempre não, desde 1990, esteve previsto nessa legislação a possibilidade de ajuste de conduta. E assim está previsto em várias outras leis promulgadas desde então, que envolvem interesses públicos,
e que permitem o ajuste de conduta que, pela lógica, deve ser precedido de uma negociação. Não precisa utilizar um terceiro, mas é também um caminho consensual. E que muitas vezes isso era feito fora do processo, diretamente pelo Ministério Público, mesmo conduzindo. Normalmente é feito assim, né? Normalmente ou seja, fora do processo, é o mais comum. Até para prevenir, evitar que o processo aconteça. Exatamente. Né? Encontrar uma solução para o problema, proteger os interesses públicos, sim, mas de uma maneira dialogada, de uma maneira viável, que a parte contrária reconheça que é necessário adotar aquela conduta e admita, encontre uma solução que ela consiga cumprir, né? Vamos voltar agora àquele assunto do princípio da publicidade e daquela ideia que é uma ideia que predomina no ambiente das soluções consensuais, de que tudo deve ser feito com confidencialidade, com a discrição necessária, ou seja, é possível cotejar uma coisa com a outra sem que esteja ferindo, com harmonia? Como você vê? Eu me debrucei bastante sobre esse tema durante a pesquisa de doutorado, porque realmente no direito brasileiro a gente tem um prestígio muito grande ao princípio da publicidade, né? Em 2011 tivemos também a Lei de Acesso à Informação que concretizou isso em grande medida. Verdade. E, na verdade, é uma tradição da mediação a utilização da confidencialidade. Mas é porque a mediação, isso ocorre porque a mediação de conflitos, ela nasce na esfera privada. Ela nasce em qualquer país do mundo para resolver conflitos privados. E a confidencialidade é muito adequada para esse espaço, em quase tudo que diz respeito àqueles conflitos que estão ali sendo tratados. Ninguém quer ter seus conflitos expostos ao público em geral, como regra. Agora, na esfera pública, em que a regra é a publicidade, a gente também precisa verificar se a confidencialidade é necessária para utilizar o caminho consensual aqui, na esfera pública, e em que medida ela pode ser útil e pode ter uma aplicação sem que inviabilize o diálogo e o acordo dele decorrentes, e sem que você também fira as necessidades de transparência que a administração pública tem, de justificar e de prestar contas, né? Até porque, de repente, ou seja, um conceito, um instituto mitigando o outro, não significa que esteja um anulando o outro. Não. É possível fazer uma harmonia entre eles, vendo aquilo que é indispensável para dar transparência, se dá transparência respeitando o princípio da publicidade. Aquilo que se possa preservar, até para conservar, estimular que as partes venham sabe, expor seus sentimentos, suas verdadeiras razões, para então se caminhar numa direção de uma solução de consenso. Ou seja, se garante esse espaço mínimo para que elas possam, então... Eu tenho uma proposta bem clara que eu formulei sobre esse assunto. Eu entendo que é possível aqui realizar sessões privadas. Existe um espaço, portanto, porque as partes precisam confiar no mediador, quando elas estão usando um mediador. Nem sempre isso é utilizado, você pode usar a negociação direta, né? Mas quando elas estão usando um terceiro para facilitar o diálogo, precisam confiar nele. E vão dialogar separadamente com ele, e essas conversas vão ser úteis para o diálogo com as outras partes envolvidas no conflito. E essas conversas não precisam entrar dentro da ideia da publicidade, que vão acontecer depois. Essas conversas, na verdade, podem ser, o conteúdo delas pode e deve ser registrado naquilo que vai, digamos, nortear a negociação que vai ocorrer em seguida. Então, fatos que são colocados, que muitas vezes são incontroversos, elementos essenciais para serem considerados na solução do conflito, normas que são aplicáveis àquele assunto, fatos, estudos técnicos são levantados. Se isso surgir numa sessão privada, isso vai para uma ata de reunião sem problema, até por uma questão de registro das informações para saber como planejar a negociação dali para frente. Agora, se a parte revelar, mesmo sendo um ente público, ao mediador, alguma informação que a coloque numa posição de desvantagem perante o outro lado, ou as outras partes envolvidas no conflito, e essa informação não seja nada que viole que revele uma improbidade administrativa, que revele a prática de um crime. Não esteja ocultando nada de ilícito. Não tem nada de ilícito. Certo. Ele deve manter sigilo, sim. Se ela pedir, não, isso daí eu não gostaria que colocasse, que ficasse registrado, né? Por uma questão que faz sentido, e ele deve manter essa confidencialidade.
Então, nem tudo que se conversa eventualmente numa sessão privada vai para a ata, e isso depende muito da vontade até do ente público, da parte que está conversando com o mediador, ao pedir que essa confidencialidade, em parte, seja mantida em relação a algumas das informações. Perfeito. Ele pode preferir revelar mais tarde também, por algum motivo lícito, interesse legítimo, e isso deve acontecer. Em relação às sessões conjuntas, eu entendo que a publicidade deve ser a regra, mas isso não significa que qualquer pessoa pode aparecer e participar. As partes têm que falar pelos seus representantes, senão se inviabiliza também o diálogo. E em alguns conflitos não é interessante ter a participação do público em geral durante toda a negociação. Aí você pode dar uma transparência ao processo, divulgando o conteúdo das reuniões, fazendo notas para a imprensa, fazendo, em alguns momentos pontuais, audiências públicas em que qualquer pessoa possa trazer suas considerações. Algumas audiências até podem ser públicas, mas essas outras é como se fossem reuniões de trabalho que o servidor público tem, e que não é toda reunião de trabalho que o servidor público tem que será pública. Que será divulgada. Que será divulgada e que será pública. É uma reunião de trabalho. Então, eu vejo muito dessa maneira também, para não querer, de forma obtusa, falar, não, tudo tem que abrir uma sala e ter um auditório aqui, tudo tem que ser feito ali. Eu acho que a necessidade de publicidade ela só é maior para as reuniões conjuntas, inclusive, e nos conflitos coletivos. Agora, o conflito entre um contribuinte e a Receita Federal, por exemplo, né, o contribuinte e a Receita Estadual, ele não precisa ter essa publicidade toda, porque vai ser dada publicidade ao acordo. Então, todo aquele que acha que está na mesma situação daquele contribuinte, ele vai ter oportunidade de verificar isso quando ele verificar o acordo. Se é um paradigma para ele ou não. Isso, porque o acordo na esfera pública, isso é uma outra diferença da esfera privada, ele tem que ser fundamentado. E ao fundamentar e levantar os fatos e as normas que justificaram a celebração daquele acordo, qualquer pessoa interessada vai poder verificar se a situação dele é semelhante ou não, para vir a pleitear amanhã ou depois o mesmo acordo. Agora, a gente falou, então, que é possível que tem que ter cuidados especiais, falamos que sobre o princípio da publicidade, cotejando com a ideia da confidencialidade, que é próprio desses meios de solução. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta relevante. É vantajoso para a administração pública encaminhar a resolução desses problemas por essa maneira? Sem dúvida, eu vejo grandes vantagens para a administração pública, e a primeira que me vem à lembrança é a concretização do princípio da eficiência, né? Então você consegue resultados mais rápidos, com menos custos e muitas vezes com maior qualidade ao optar pelo caminho consensual. Existem vários estudos que demonstram isso, comparam resultados semelhantes obtidos pelo caminho contencioso, do processo contencioso, e pelo caminho consensual, mostrando que o custo e o tempo que se leva para chegar a esse resultado é muito menor. Os dois, tanto o custo quanto o tempo, são muito menores. E só isso já é uma justificativa. Porque aí o poder público pode mensurar até onde ele conseguiria chegar para resolver aquele problema, olhando aquele caso e dimensionando todos os outros que de alguma maneira poderiam ter afetação com aquele. Né? E ele pode contribuir na construção dessa solução, tanto para ele quanto particular, isso é muito bom. Não é um terceiro que impôs essa solução. Outra grande vantagem é a melhoria no relacionamento com os cidadãos, né? O Estado não é um fim em si, o Estado existe para atender interesses dos cidadãos, das empresas que compõem a sociedade, e é importante para o Estado preservar um bom relacionamento com os seus cidadãos. É importante que essa relação seja permeada por uma atitude de parceria, uma atitude democrática, e isso também é uma vantagem suficientemente relevante para optar por esse caminho em primeiro lugar. Se o acordo não acontecer, existe sempre o outro caminho que vai ter que ser adotado, da solução tomada ou por uma autoridade administrativa ou por uma autoridade judicial, né? Agora a gente precisa contextualizar um pouquinho, que a gente está gravando essa entrevista aqui, estamos em meados de janeiro de 2015. Claro que você pode estar vendo esse vídeo em algum momento posterior, então o que a gente vai falar agora sobre o projeto de lei de mediação deve levar em consideração o contexto do tempo em que nós estamos conversando aqui hoje. Então,
hoje nós temos um projeto bem encaminhado de criar uma lei marco da mediação no Brasil, que é a aspiração de muitos profissionais que lidam com a área, como teve a lei de arbitragem, que também está na iminência de ser reformada agora. Como que você, uma especialista no assunto, vê e qual a sua expectativa em relação ao projeto que está lá posto? Tem uma boa expectativa, vê com bons olhos, tem objeções importantes? Em que espaço, de alguma maneira, se está interagindo na discussão disso? Em relação aos conflitos na esfera privada, me parece que é um bom projeto, ele não traz grandes novidades, grandes inovações, mas é importante que esteja previsto em lei, me parece, por aquele mesmo motivo, na nossa cultura jurídica brasileira, mesmo na esfera privada, ela é legalista também, então a previsão legal fortalece o Instituto, ajuda que ele seja divulgado, né? Esclarece dúvidas que existiam a respeito. Então, me parece positivo o Brasil ter uma legislação sobre mediação de conflitos. Inclusive tem uma previsão muito interessante na última versão, que eu espero que prevaleça, em relação à necessidade de, em todo conflito, ser realizada uma primeira audiência de mediação ou de conciliação, em que as partes tenham a oportunidade de entender quais as vantagens da utilização desse caminho, para decidir se vão optar por ele ou não, quando já não havia, né, alguma opção anterior por uma cláusula compromissória ou coisa que o valha. Então, quando o conflito não estava antecedido de um compromisso de usar esse caminho, ainda assim ele vai ser apresentado, essa possibilidade vai ser apresentada às partes nos conflitos em geral. Essa é a previsão contida ali no projeto. Agora, como a minha especialidade, o meu foco de atenção nesse assunto são os conflitos envolvendo o poder público, não somente porque eu sou uma advogada pública federal, mas pela pesquisa que fiz e pelo volume e importância desses conflitos no nosso cenário jurídico, eu confesso que estou até o momento assim, bastante preocupada e decepcionada ao mesmo tempo com o conteúdo do capítulo que trata dos conflitos envolvendo a administração pública. Nós temos ali previsões perigosas como a criação de instituições, de câmaras de mediação apenas no âmbito da advocacia pública, sem que se garanta um espaço imparcial, portanto, para a resolução de conflitos que envolvem a administração pública de um lado, mas um cidadão, uma empresa, alguém que pertence ao setor privado do outro lado. E a imparcialidade é básica na mediação, como é na resolução tradicional, na resolução adversarial de conflitos. Vejo com muita mais preocupação ainda uma previsão que está contida no projeto agora, no sentido de que os servidores públicos envolvidos na celebração de acordos não respondem pelas suas decisões durante esses processos, a não ser em casos de dolo ou fraude. O dolo ou a fraude são muito difíceis de provar, então essa previsão, ela como que deixa a porta aberta para que os acordos sejam celebrados sem cuidado, sem a devida fundamentação, sem o devido cuidado, ou, pior ainda que isso, para que sejam celebrados com fraude, mas uma fraude que não se consegue apurar, porque não é fácil apurar uma fraude, né, ou apurar fraude em milhares de casos. Então, você acaba abrindo a porta aí para uma situação muito perigosa, que pode levar, inclusive, a um mau uso e a uma retirada, uma perda de credibilidade do Instituto na esfera pública. Então, só para a gente tentar agora tornar mais objetiva a sua resposta, a sua ponderação sobre as preocupações que você tem que envolve o capítulo do projeto de lei de mediação envolvendo o poder público. Primeira questão, no que concerne a ter a possibilidade de existir a mediação, ou seja, institutos, câmaras de mediação, que não sejam necessariamente, vamos dizer assim, residentes ou tutelados pelo próprio poder público. Não diria nem pelo próprio poder público, porque o judiciário, por exemplo, é poder público também, mas a advocacia pública, nós somos por vocação parciais. Exatamente.
Se fosse dentro então, do Ministério Público... um deslocamento disso, né? Isso. Não que não se possa ter alguma coisa ali, Você pode mas ter também... câmaras de negociação, né? Perfeito. Você pode ter espaços para diálogo direto entre o poder público e o cidadão, e a negociação resolve muitos conflitos. Nem sempre é preciso usar um terceiro. Uhum. E depois o outro ponto fundamental é da necessidade de ter a fundamentação para as mediações, ou seja... A fundamentação no corpo dos acordos, no né? corpo dos acordos, para dar os parâmetros e as justificativas do porquê se chegou àquela resolução de consenso. Exatamente. É possível sim chegar ao acordo, mas ele tem que estar devidamente justificado. Para evitar, naturalmente, o risco de fraudes, como você frisou bem, né? E naturalmente até de equívocos, né? Erros. De erros não intencionais, mas de erros que podem gerar prejuízos para a sociedade, de um modo geral. E prejuízo, inclusive, para a segurança jurídica daquele acordo, porque se ele foi celebrado na esfera administrativa, por exemplo, e foi embasado em algum erro, amanhã ou depois ele poderá ser anulado. O próprio Ministério Público, de repente, pode promover uma ação para dúvida, tentar desconstituir... qualquer prejudicado por aquele Exato. acordo, né? Poderá pedir anulação. Ou o poder público de ofício, amanhã ou depois mudou, o agente público responsável, ele verifica que existe esse erro e desfaz. E tem havido uma interação para poder fazer interlocução dessas objeções, dessas preocupações que vocês têm com o texto que está lá apresentado? Está havendo algum trabalho de envolver uma discussão sobre isso? Veja, esse capítulo ele também se diferencia do restante do projeto de lei pela forma como ele foi elaborado, porque o restante foi elaborado inicialmente por uma comissão de especialistas nomeada pelo Ministério da Justiça, certo, que elaborou o anteprojeto e veio a ser encaminhado por um senador. O projeto iniciou no Senado Federal e, na verdade, ele sofreu relativamente poucas modificações no restante. Agora, o capítulo dos conflitos que envolvem a administração pública, quando saiu dessa comissão, ele era curtinho, ele apenas dizia claramente que a mediação é possível nos conflitos envolvendo o poder público, seja na esfera administrativa ou judicial, e remetia à regulamentação. Não entrava em nenhum detalhe. Hoje ele está bastante extenso, com vários problemas, e foi escrito sem nenhuma discussão, sem nenhuma participação. Então, nem os órgãos da Advocacia Pública Federal, eu faço parte de uma das carreiras, nós não fomos envolvidos, não houve uma discussão com os especialistas em mediação, na esfera pública, na esfera privada, não houve participação dos estados, que também tem um número grande de conflitos, do Distrito Federal, dos municípios. Então, não é à toa que o resultado é ruim, tem defeitos técnicos, chama-se de composição de conflitos, sendo que composição pode ser autocomposição ou heterocomposição. Nós estamos ali, nesse projeto, falando de autocomposição, solução consensual de conflitos, e usa-se uma terminologia equivocada. Tem vários problemas que não cabe falar aqui nesse momento, mas ele merece uma discussão certamente. E, inclusive, ele não trata dessas grandes dúvidas que surgem. E a legalidade, como é que fica quando você fala em acordos? E a isonomia, como é que fica? É preciso pensar como é que você aplica os princípios tradicionais que regem toda a atuação da administração pública, como é que eles se refletem quando você vai optar pelo caminho consensual. Essa questão da publicidade versus confidencialidade também não é tratada, nada disso é tratado. Aí fica uma zona cinzenta, problemática. Que amanhã pode gerar interpretações das mais diversas problemas, discussões, dúvidas, conflitos, né? Enfim. Isso é uma questão delicada. A gente faz votos que, de fato, haja um amadurecimento dessa discussão para que se possa chegar a um aprimoramento do texto, ou seja, que isso aconteça e que seja breve, porque a expectativa de todos é que venha logo essa lei, mas que ela venha com qualidade. Com qualidade, né? Então, naturalmente, que se precisa de uma discussão mais aprofundada, de um debate que envolvam pessoas que estão diretamente alcançadas por esse tipo de resolução, então que eles possam realmente ser convidados e que se faça um aprofundamento e um aprimoramento dessas proposições. Uma outra distinção importante que o projeto não faz são os conflitos individuais e os coletivos. E quando a gente fala de conflitos coletivos, por exemplo, tem que envolver também o Ministério Público. Exatamente. Porque, na verdade, no conflito coletivo, você não tem tantas ações coletivas assim em trâmite no judiciário.
elas não são as mais numerosas, mas milhares de pessoas são atingidas, né, com o resultado dela. Isso é super preocupante, porque se o projeto passa com questões, com lacunas delicadas, ou até com questões dúbias demais, o que pode acontecer é que logo a seguir, que transforme-se em lei, e logo a seguir seja questionada a constitucionalidade dessa lei, no Supremo Tribunal Federal, e aquilo que era para vir logo, para somar a sociedade com o alento de um novo caminho para resolver seus problemas, acabe virando um problema por si e indo para o judiciário resolver isso, e naturalmente resolver uma questão de constitucionalidade é uma coisa relativamente demorada também no Poder Judiciário, e acaba que aquela solução que se apressou, foi assodada na discussão, acabou gerando problemas lá na frente que invalidam a lei, ou que pelo menos levantam arestas tão sérias que podem ser levadas e pode se suspender por questões cautelares. Pode se dificultar a aplicação, ou gerar um momento de insegurança, de instabilidade em todos, se aplica, se não aplica. E enquanto não se tenha uma decisão definitiva que harmonize toda a interpretação, acabe gerando um hiato na resolução desses problemas. Então, fica aí a sugestão para que haja esse amadurecimento e o aprimoramento do texto, e parabenizo também pelas preocupações que você externou, porque tenho certeza que elas são comuns a todos aqueles que atuam na área, que estão lidando com o texto que está proposto, visitando a preocupação deles de que problemas podem surgir ali na frente. E aí já estamos chegando na parte final do nosso programa. Eu queria abrir o espaço para você fazer as suas considerações finais e complementar o que desejar, para a gente poder fazer um encerramento. Bom, primeiro quero reiterar minha crença nesse caminho do diálogo, né? Esse caminho da resolução consensual, no caso do poder público, é uma necessidade imensa, e quero falei pouquinho, só falei que é necessário dar um tratamento diferenciado, sobretudo quanto à publicidade, para os conflitos individuais e coletivos, mas em relação aos conflitos coletivos, que atingem tantas pessoas ao mesmo tempo, conflitos que envolvem questões ambientais, que envolvem comunidades indígenas, comunidades quilombolas, conflitos envolvendo questões de moradia, questões de mineração, viabilidade de empreendimentos econômicos por um lado, impactos socioambientais de outro. Em relação a esses conflitos, a gente tem assistido uma judicialização muito grande no Brasil. E se eu já não acredito muito no caminho tradicional para os conflitos individuais, para esse tipo de conflito, eu tenho certeza, tenho muita convicção de que o processo tradicional não é capaz de oferecer uma resposta adequada. Para esse tipo de conflito, eu acho que o caminho do diálogo é o único capaz de trazer uma solução sustentável, uma solução aceitável para todos, que compatibilizem diversos direitos que entram em conflito, diversas políticas públicas, todas legítimas, mas que na prática entram em conflito, em disputa por espaço, disputa por recursos públicos, né? Na esfera da saúde, educação, a gente também tem visto muito isso, e que é preciso usar uma ferramenta sofisticada como é essa do diálogo fundamentado, com transparência, para chegar a uma solução. Nem sempre, para esse tipo de conflito, a resolução consensual é um caminho tão rápido também. Mas é muito mais rápido do que o caminho tradicional. Mesmo considerando que ele não seja tão rápido, ele é muito, muito mais rápido do que o caminho tradicional. E traz uma solução. A gente sabe que essas questões levam, no mínimo, 10 anos para cima. Não, décadas, né, no judiciário. Exatamente. E traz soluções que são cumpridas, né? Porque as decisões judiciais na seara coletiva, além de demorar décadas, muitas vezes não são cumpridas, não se demonstram inviáveis na prática. Então, nós precisamos lembrar desse caminho sempre. É esse meu ideal, é isso que eu tenho defendido. E tenho defendido e procurado apontar soluções, apontar também como é que nós podemos fazer isso com segurança. Eu sonho que ver isso muito generalizado no nosso país. Tá certo. Mais uma vez, doutora Luciane, muito obrigado por sua entrevista. O Momento Arbitragem agradece e coloca aqui à disposição para toda vez que tiver um tema de relevância que queira tratar, estamos aqui de portas abertas, querendo recebê-la novamente e seus colegas da advocacia
Pública Federal para que a gente possa enfrentar esse assunto. Tenho certeza que todos aqueles que nos assistiram aqui colheram dados, informações e reflexões muito significativas para amadurecer ainda mais o pensamento sobre esse assunto. E eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês também. Agradeço e fico à disposição. Tá joia. E você, gostou do nosso programa? Então compartilha nas suas redes sociais. Tem uma dúvida, pergunta, sugestão de pauta, crítica construtiva? Interaja comigo, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Terei grande prazer de conversar contigo. No mais, te aguardo aqui, toda segunda e quinta, no Momento Arbitragem. Até o próximo programa, um grande abraço para você.